Hoje, um dia de folga, visitar a mamãe hoje, quinta-feira, uma pausa lá no serviço e no caminho lá para poder visitar minha velha. Falar um pouco da expectativa, da ansiedade de poder ter o Palmeiras na primeira Copa do Mundo de clubes. Eu acho um feito muito grandioso também. A gente achava que isso não iria acontecer, que para vários efeitos é o maior torneio de clubes de todos os tempos, né? 32 maiores equipes, todas juntas para poder disputar quem é o maior time do mundo. Então acho que vale muita coisa. Então no caso, o palmeirense fica muito feliz, muito extasiado, no caso, por ter o time que a gente tanto torce assim, presente entre os melhores. Então acho que vale a pena fazer esse videozinho aqui sobre o Palmeiras, basicamente sobre medos, sonhos e ilusões que o Palmeiras pode gerar com o seu torcedor. Mas antes disso, já vou pedir para você já deixar o seu like. Você que nos acompanha no canal Lealdade em Padrão, deixa o seu like, se inscreva se caso não for inscrito e compartilhe o conteúdo do nosso canal para poder aumentar cada vez mais o alcance das minhas ideias, para vocês também, de alguma forma, também dar o seu feedback para cada vez motivar-me a fazer mais e mais vídeos. E já indo para o ponto, assim, medos, sonhos e ilusões, que eu acho do Palmeiras para esse Mundial de Clubes. O medo, qual que seria o medo que o torcedor palmeirense tem? No caso, eu, dando o meu parecer. O meu medo é as invencionices do Abel. Sim, invencionices do qual já fez o Palmeiras ser campeão, várias vezes campeão na mão de Abel Ferreira, mas também perder títulos, perder jogos importantes, por quê? Pelas tais das convicções. Ele achar que é desse jeito, é assim que faz, não é de outro jeito. Isso que muitas vezes atrapalha. Atrapalha o próprio Palmeiras. Eu não sei se atrapalha tanto o Abel assim, mas um dos meus maiores medos, vide as invenções do Abel, seria o quê? Ao meu ver, seria a tal invencionice do dobrar laterais. Isso para mim é uma coisa que eu acho inadmissível, sendo que o Palmeiras hoje tem um plantel muito bom. O Palmeiras hoje tem elenco, tem banco, tem time titular, que pode o Palmeiras mudar, fazer variações táticas, sem precisar ficar improvisando. Acho que o Palmeiras não tem necessidade disso. E meu medo das atitudes do Abel seria o quê? Colocar, vamos supor, Agustin Giai na lateral direita e como ponta direita, como ala direita, o Mike. Não, e não tem necessidade para a gente ter um Mike como ponta, se a gente tem Facundo Torres, a gente tem Estevão, Maurício, até Rafael Veiga, se for para colocar numa ponta e deixar um Maurício centralizado. A gente tem muitas peças, não tem o porquê ficar com isso, mas o Abel fica. Eu penso assim, o que poderia solucionar essa dita invencionice? Para que dobras laterais, sendo que você tem um elenco bom para isso? Ao meu ver, seria colocar 3 volantes. Mas você quer deixar o time do Palmeiras bem guarnecido, assim, bem precavido? O Palmeiras vai estrear contra o Porto. O Palmeiras não sabe como será esse Porto, se vai muito para cima, se não vai. O que poderia ser? Chega e coloca 3 volantes. Uma ideia legal que eu acho, para evitar esses medos do Abel. 3 volantes, Emiliano Martins na cabeça da área e aberto nos lados, no caso, também como volantes. Na direita, o Richard Rios, na esquerda, Lucas Evangelista, que sabem, de certa forma, o Rios um pouco menos, mas sabe marcar, o Rios um pouco menos, bem menos, falar a verdade, e o Lucas Evangelista ele tem uma pegada boa, tanto no setor defensivo como ofensivo, ele tem um bom passe, nesse caso, como o Rios também tem. Então já seria um time precavido, 3 volantes, dando liberdade, vamos supor, o Maurício centralizado e deixar girar lá na frente um Estevão com o Vitor Roque. Seria uma boa escalação. Melhor do que ficar com ditas invencionices de dobrar lateral sem necessidade. Esse seria o meu medo. Sonho. O que seria um sonho pro palmeirense que vos fala? No caso, seria o Palmeiras passar de primeira fase. Acho que seria isso. Estava aqui pensando assim, o que poderia ser um sonho para o palmeirense?
Obviamente é um sonho inatingível, que é o título. Eu acho que, pelo menos nessa edição da Copa do Mundo de Clubes, eu acho que nenhum time brasileiro conseguirá, minha opinião. No final do vídeo eu vou falar os meus palpites até onde vão os brasileiros. Mas o meu sonho pleno, ter um Palmeiras bem e eu, palmeirense, satisfeito, mas oitavas ou quartas de final. Porque o Palmeiras chegando numas oitavas, provavelmente, que é o grupo do Botafogo, deverá pegar um Paris Saint-Germain, deve ter pegado um Atlético de Madrid, e o Palmeiras, isso nas oitavas. Passando deles, que eu já acho muito difícil, o que aconteceria? O Palmeiras pegaria o chaveamento que seria de quem? Muito mais difícil. Flamengo ou Bayern de Munique. Chegando numa hipotética quarta de final. O que eu já acharia que seria o máximo do limite pro Palmeiras. Eu acho que, mais do que isso, eu acho que nessa edição o Palmeiras não conseguiria. Então esse pra mim seria meu sonho. Oitavas ou no máximo, chorando, quarta de final. Mas eu muitas vezes assim, eu não até acredito que isso aconteça, umas quartas de final, mas umas oitavas eu acho que acredito, e eu ficaria feliz, pelo menos satisfeito. Acho que feliz não, o Palmeiras é chato e reclamão, mas satisfeito. Eu acho que satisfeito eu de certa forma estaria. Mas, aí nesse caso, agora eu falei dos medos, falei de sonho, ilusão. O que fomenta a ilusão pro palmeirense? Da mesma forma que o palmeirense é chato, é reclamão, tudo, o Palmeiras e o palmeirense, no caso, se ilude muito fácil. Seria o quê? O que seria a ilusão pro Palmeiras? Ir passando jogo a jogo. Ganhou do Porto. Opa, ganhou do Porto, vai dar aquela empolgação. Ó o Ali. Ganhou também, né? Sei lá, com 2 vitórias depois que ficar em segundo, pegou o time do Messi e empatou. Só supor, ou ganhou também, não sei. Vai criar aquela ilusão. Eu acho que dá pra ganhar do Atlético de Madrid, hein? Esse PSG, não sei não, hein? Eu acho que dá. Muitas vezes nem dá, mas a gente cria aquela ilusão. Aí o que vem depois do pós-ilusão? A decepção. Pô, mas não conseguiu ganhar do Paris Saint-Germain. Calma. Paris Saint-Germain que uns diazinhos atrás foi campeão europeu, só isso. Sua primeira Champions. E jogando bem contra uma forte Inter de Milão. Teve isso também. Mas, vamos supor, se passasse desse chaveamento, pegar um Bayern de Munique. Aí você vai lá, perde para um Bayern de Munique. Caramba, hein? Chegar no Mundial, vou poder passar vergonha. Não seria vergonha perder para um Bayern de Munique. Mesmo que, vamos supor, só se fosse um placar elástico. Acho que um 2-0 para um Bayern de Munique nas quartas de final, acho que não seria vergonhoso. Acho que vergonhoso ou não seria muito a postura do Palmeiras. Então seria isso aí, medos, sonhos e ilusões. Palpites, que eu falei que já ia falar mais já pra reta final do nosso vídeo. Palpite, que nem eu falei, eu acredito, eu até tô empolgado, eu acredito que o Palmeiras chega numas quartas de final igual o Flamengo. Também acredito que o Flamengo chega. Palpite, puramente palpite. Chega numa quarta de final. E já o Fluminense, eu acho que o Fluminense para numas oitavas, acho que classifica na Bacia das Almas, mas para por aí. E o Botafogo. Eu acho que o Botafogo que vai, no caso, fazer o dito vexame, não passar da primeira fase. Por mais que tenha um grupo, que tenha Atlético de Madrid, que tenha Paris Saint-Germain, campeão da Champions. Mas eu acho que o Botafogo não passa. Minha opinião. Acho que ganha até do Seattle Sounders. Ganha, mas não. Mas eu acho que não faz mais que o seu torcedor almejaria. Então acho que Palmeiras e Flamengo são quartas de final. O Fluminense vai para as oitavas e o Botafogo não passa de primeira fase. Puramente palpite. O campeonato vai caminhando, vai andando, a gente pode mudar a nossa opinião, mas isso é antes da bola rolar. Hoje estamos numa quinta-feira, a bola começa a rolar para os brasileiros a partir do domingo. O campeonato já começa no sábado com Inter Miami e Al-Ahly. No caso, essa partida vai ser, se eu não me engano, acho que vai ser em Miami mesmo, no estádio do Miami Dolphins.
E falar agora de sonhos, eu já ia estar quase esquecendo. Falar dos jogos do Palmeiras. Esses medos, sonhos e ilusões são baseados em que jogos? Os do Palmeiras. O Palmeiras vai jogar o seu primeiro jogo no domingo, dia 15/6, às 7 horas da noite, às 19 horas, contra o Porto. Então, para mim, deve ser o jogo mais encardido, mais do que o time do Messi, na minha opinião. Então, acho que isso aí vai criar uma certa dificuldade. Em seguida, o Palmeiras vai pegar o Al-Ahly. Al-Ahly que vai ser na quinta-feira, na minha folga também, às 13 horas. Então, se eu estivesse trabalhando, eu não iria assistir o jogo. Mas, por mais que seja feriado, é o dia da minha folga semanal, não irei trabalhar, né? Graças ao bom Deus. E a escala de folga também é importante. Então, eu vou assistir Palmeiras e Al-Ahly. E para fechar os grupos, acho que o Palmeiras e Porto e Palmeiras e Al-Ahly vai ser em New Jersey, no estádio, o MetLife Stadium. Estádio que acho que do time de futebol americano do New York Jets e do New York Giants. Só que no caso, que isso é engraçado, dois times são de Nova York, mas mandam seus jogos em New Jersey, que é a cidade ao lado. E o Palmeiras fecha já na segunda-feira, dia 23/6, fecha contra o Inter Miami, o time do Messi, os amiguinhos do Messi, o time master do Barcelona, né? A Master League do Barcelona, às 10 horas da noite. Jogo mais difícil de assistir, porque eu já tô meio velho, já não tenho aquele pique jovial de assistir jogos tarde da noite. Vai ter jogo, acho, do Botafogo, vai ser às 11, vai ser difícil assistir, para poder acordar no outro dia, acordar bem de madrugada para poder trabalhar, vai ser meio complicado. Mas esse Inter Miami Palmeiras, por ser o Palmeiras, faremos um sacrifício. É meio complicado, é meio difícil, mas tentaremos estar firme e forte. Então isso aí é os 3 jogos do Palmeiras, nossos medos, sonhos e ilusões, no caso. Espero que não se tornem pesadelos, mas uma coisa que eu espero bastante do Palmeiras é que faça bons jogos, né? Que seja realmente uma Copa do Mundo de clubes bem legal, assim, com jogos interessantes, nada picado, nada muito entroncado, assim, uma coisa que dê prazer ao torcedor, né, sendo palmeirense ou não, de assistir os jogos. Então, as minhas percepções são essas, né, meus palpites também já foram também. Eu que quero muito que o Palmeiras faça uma boa campanha, né, que nos iluda cada vez mais, que vai vencendo os jogos até parar. Aí ó, quem vai vir aqui e vai reclamar, pô, esse time é uma porcaria, perdeu pra fulano de tal. Aí quando vai ver esse fulano de tal, Paris Saint-Germain, fulano de tal, Bayern de Munique. Mas palmeirense se espera de tudo de palmeirense, vai reclamar mesmo. Pode cair pro time do Real Madrid do Cristiano Ronaldo. Vai reclamar também, você pode ter certeza. Então, porque futebol é assim, torcedor é assim, né? Somos assim, né? Senão não seríamos torcedor. Qual é a graça do futebol se não torcer e reclamar do nosso time? Então, basicamente é isso. Então o meu desabafo, pode-se dizer, a minha expectativa, a minha ansiedade para ver esse Palmeiras, até onde vai esse Palmeiras. E vamos ver até aonde vai. Então você que acompanhou no nosso vídeo, já de antemão, já renovando o pedido, deixa o seu like se assistiu o vídeo até aqui, se gosta do nosso vídeo, pode mandar recado também, aqui na nossa caixa de recados aqui. Se possível, procuro responder, sim. E se não for inscrito no canal Lealdade em Padrão, se inscreva. De nós é de muita valia também. Para mim faz crescer a nossa visibilidade. E compartilhe cada vez mais para poder chegar ao nosso alcance. Então é isso. Na torcida desde já pelo Palmeiras, contra os rivais. E vamos lá, né? Vamos ver o que esse Palmeiras pode fazer de bom. Pode aprontar. Ou não, né? Que não nos iluda tanto. Ou, se for iludir, que seja bem fácil lá na frente.